Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, boa noite. A Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, na pessoa da sua vice-diretora, professora doutora Nancy Soares, tem a honra de receber os presentes para a cerimônia de abertura da 16ª Semana de Relações Internacionais da Unesp. Para compor a mesa, diretora dos trabalhos, convidamos as seguintes autoridades. Professora doutora Nancy, vice-diretora da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais. Professor doutor Eduardo Mey, presidente da comissão organizadora da 16ª Semana de Relações Internacionais da Unesp. Professora doutora Fernanda Melo Santana, coordenadora do curso de Relações Internacionais. Professora doutora Paula Regina de Jesus Vinceda Pavarina, chefe do Departamento de Relações Internacionais. E, por fim, a discente Caroline Monteiro. Anunciamos a abertura da cerimônia pela professora doutora Nancy Soares, que presidirá os trabalhos. Boa noite a todos e a todas. Cumprimento as autoridades aqui presentes. Deixa eu pegar aqui, senão a voz é... Boa noite a todas e a todas. Cumprimento a todas as autoridades aqui presentes, aos senhores, às senhoras, e declaro aberto a 16ª Semana de Relações Internacionais da Unesp e convido a todos para acompanharmos a execução do hino nacional. Anunciamos o pronunciamento do presidente da comissão organizadora da 16ª Semana de Relações Internacionais da Unesp, professor doutor Eduardo Mey. Alô? Boa noite a todas e a todos. Eu gostaria de, inicialmente, agradecer a todos os que colaboraram para que essa semana se realizasse, à direção da faculdade, aos professores do Departamento de Relações Internacionais, à comissão estudantil e aos servidores da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais. Gostaria ainda de agradecer, em particular, às estudantes
Carolina Monteiro e Rafaela Schwint, que muito se esforçaram, né, para que essa semana se realizasse, né, me apoiando muito nessa tarefa, e também as servidoras Vânia Leão e Adriana Bessa, que também muito colaboraram para que essa semana se realizasse. Dito isso, eu gostaria de dizer algumas poucas palavras para introduzir o evento. Esse ano, na sua 16ª edição, novamente, o Conselho de Curso de Graduação em Relações Internacionais, com o apoio do Centro Acadêmico de Relações Internacionais, promove uma Semana de Relações Internacionais com um espírito anti-hegemônico. É até difícil falar desse assunto num momento que vivemos no país, quando, de uma maneira aguda, as contradições estão tão exacerbadas. Nós sabemos que houve, no período recente, uma série de avanços e conquistas por parte do reconhecimento de direitos da população pobre, dos negros e afrodescendentes, dos indígenas, das mulheres, dos homossexuais. E, como uma reação a esse movimento, a essa conquista de direitos, né, está havendo também um movimento, nesse sentido hegemônico, contra esses direitos, contra, né, a inclusão social da população pobre, da população negra, da população quilombola, contra a inclusão social das mulheres, dos homossexuais, dos grupos LGBT, né? E, no atual momento, isso é de uma tensão quase insuportável para todos nós. Por um lado, nós, né, reclamamos esses direitos, exigimos esses direitos, né, exigimos que o Estado de Direito e a democracia sejam preservados e haja avanços no sentido, né, desse Estado de Direito. Por outro lado, nós assistimos diariamente à violência, à agressão contra a democracia e contra o Estado de Direito. Nesse sentido, a Semana de Relações Internacionais, mais uma vez, se coloca aí no olho do furacão de uma crise política que já se estende há alguns anos. Devo lembrar que aqui, na última Semana de Relações Internacionais, aqui em Franca, em 2016, nós vivíamos em pleno processo de golpe contra a presidenta eleita democraticamente. O golpe, no entanto, continua, né, para que nós não descansemos. E, então, essa situação, né, eu desejo a todos uma semana muito rica de debates, de discussões, e também uma semana em que a gente consiga resgatar um pouco a nossa esperança de um futuro melhor, de um Brasil democrático, de um Brasil em que os direitos de toda a população sejam respeitados. Muito obrigado. Para suas considerações e encerramento deste ato solene, anunciamos o pronunciamento da professora doutora Nancy. Nós vimos aqui na palavra do professor Ney, né, a importância desse evento, né, a relevância dele e a atualidade dele, né, porque estamos vivendo aí o desmonte dos direitos sociais conquistados ao longo da história por essa ofensiva neoliberal, né. Então, é um momento muito oportuno e as reflexões aqui tenho certeza que vão ser bastante ricas, né. Desejo a todos um sucesso e brilhantismo no evento. E assim, né,
encerramos a cerimônia da abertura da 16ª Semana de Relações Internacionais da Unesp. Bom evento a todos. Muito obrigada. Solicito aos senhores membros da mesa diretora que tomem assento à primeira fileira para que possamos dar início às atividades. O que são as relações internacionais? O que fazem os internacionalistas? Acredito que essa seja uma questão que perpassa toda a nossa formação, e não existem respostas concretas. Quando o seu objeto de estudo é o mundo, não é tão fácil assim recortar o método, a técnica, ou mesmo a ética que presume toda a nossa atuação perante o sistema internacional ou o nosso Estado. Essa questão fica ainda mais complexa quando consideramos de onde somos e todas as limitações que o nosso lugar de fala implica. Por certo, a disciplina de relações internacionais segue um padrão histórico. Enquanto alguns países ocupavam a hegemonia do mundo, os seus estudiosos surgiram para legitimar seus discursos e suas atuações. Os estudos acompanharam a prática, e a periferia foi dominada em todos os aspectos. Não seria diferente para nós. E, então, qual é o nosso papel nisso tudo? Estamos gritando em uma sala vazia? Possuímos angústias irreparáveis? A intenção por trás da escolha do tema dessa semana, contestando a ordem mundial Perspectivas do Sul, significa para nós legitimar o nosso objeto de estudo e oferecer um arsenal repleto de técnicas, métodos e demandas para os futuros internacionalistas que aqui se encontram. Nós estamos colocando o mapa ao revés e assim tendo a exata ideia do que deve ser o nosso norte. E quem melhor para ampliar o nosso arsenal senão a professora doutora Ângela Figueiredo? Possui graduação em Antropologia pela Universidade Federal da Bahia, mestrado em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia e doutorando em Sociologia pela Sociedade Brasileira de Instrução. Essa relação acadêmica e política com intelectuais afro-americanos e de outras minorias nos Estados Unidos, que ela fez um trabalho lá na Universidade de Berkeley, tem rendido boas oportunidades de diálogo, e isso tem refletido tanto no seu trabalho com a classe média negra, quanto nos estudos desenvolvidos sobre gênero, raça e classe, e sobre o feminismo negro. Ângela é coordenadora do coletivo Angela Davis, um grupo de pesquisa ativista nas áreas de gênero, raça e subalternidade, e coordenadora da primeira escola de International Black Feminist Thought, criada em 2017. Como pesquisadora, tem atuado nas áreas de desigualdades raciais, de gênero, de cultura negra, de classe média negra, beleza negra, identidade negra, feminismo negro e emprego doméstico. Para discorrer sobre o tema, convido a professora doutora Ângela Figueiredo para ocupar a mesa dos trabalhos. Boa noite a todos e a todas. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui. É a primeira vez que eu venho na Unesp em Franca. Então, é sempre bom poder compartilhar das reflexões que eu tenho tido ultimamente e de poder pensar conjuntamente com vocês sobre o tema. Então, eu quero muito agradecer aos coordenadores, especialmente
ao coordenador-geral Eduardo Mei, pela essa oportunidade, e as duas estudantes, que eu agora não lembro o nome, me desculpem, eu sou péssima de memória, mas pelo toda a tratativa desse convite. Bom, a minha fala hoje é um título bastante aberto, né? Uma perspectiva das mulheres negras no sul global. Quando eu vi esse título, eu pensei que tem várias coisas que eu faço que cabem nele. Isso é muito bom, porque eu disse, não preciso ficar tão nervosa com a preparação da conferência, até porque eu estou saindo agora, acabou o semestre, em função da greve agora. Então, o que eu vou tentar fazer, na medida do possível, é dialogar com duas perspectivas que eu tenho assumido agora, que a primeira é de pensar naquilo que eu acho que tem que se configurado agora como novas epistemologias. Então, o que ocorre, e eu acho que essa fala tem uma relação mais estreita com a proposição de vocês nesse evento. Então, o que eu estou chamando de novas epistemologias, mais particularmente eu estou chamando de Epistemologias Insubmissas, que é um título do livro de Conceição Evaristo, e que foi resultado de uma reflexão que nós fizemos no Fórum Social Mundial, que ocorreu em Salvador em março. Então, pensar um pouco sobre essa epistemologia. E, na medida do possível, se houver tempo, eu gostaria um pouco de tratar da Marcha das Mulheres Negras. Então, o que eu quero com isso? Eu quero atuar em duas frentes. Uma é da produção do conhecimento, a produção acadêmica, e a outra é do ativismo político. Para nós, as duas coisas têm que dialogar. Não existe o ativismo acadêmico sem um ativismo político. Então, eu vou tentar, na medida do possível, mediar essas duas intervenções. Então, a minha fala, eu acho que como contexto geral, a minha fala e as minhas reflexões estão situadas no Brasil pós-ações afirmativas, então no Brasil depois de 2002, e no Brasil da expansão das universidades públicas. Então, eu faço parte de uma geração que foi formada e que atuava nas universidades privadas, porque já não tinha mais espaço nas universidades públicas que estão no centro. Eu utilizo a categoria de geopolítica do conhecimento para pensar tanto publicação, mas também pensar na produção acadêmica. Então, como é que eu vou falar? E eu falo da periferia da periferia. O que é que significa isso? Eu estou numa universidade pequena, a UFRB, que está localizada no interior da Bahia. Então, em termos de geopolítica do conhecimento, eu falo da periferia da periferia. Mas esse lugar periférico é vantajoso. Por que é vantajoso? Porque eu digo o que eu quero e as pessoas têm um menor controle sobre quem está na periferia. Quer dizer, a gente tem mais autonomia para fazer atividades como esse curso, essa escola que eu coordeno de pensamento feminista negro decolonial, que é uma escola internacional. Então, a atuação na periferia lhe deixa, de certa forma, você está tão à margem que você pode fazer coisas mais livremente. Então, não estou advogando em prol de estar na periferia, mas uma vez que eu estou nela, eu vou reivindicar o lado positivo dela para poder falar. Então, ocorre esse movimento em função esses dois aspectos, né? Esse duplo movimento. As cotas, que aí temos a entrada de estudantes negros, indígenas e de comunidades tradicionais, por um lado, e, por outro lado, essa é a primeira vez na história do Brasil que você tem uma geração de professores negros. Tá? Isso não quer dizer que você não tinha alguns poucos professores negros no passado. Você tinha alguns professores negros, sobretudo mulheres negras, que foram atuantes e seus trabalhos foram impactantes na adoção de cotas. Estou pensando em Petronilha, em Nilma Lino Gomes, em Matilde Ribeiro. Então, em mulheres que contribuíram sobremaneira para a implementação das cotas. Se a gente não começar a dar nome a essas mulheres que tiveram uma atuação fundamental na implementação de cotas, nós faremos aquilo que as feministas dizem, né? Feminista negra. Todas as mulheres são brancas, todos os homens são negros. Isso significa que a gente sempre silencia a contribuição das mulheres negras. Quando a gente fala dos atores que foram fundamentais para a implementação das cotas, de um modo geral, a gente está falando dos homens. Né? Então, essa minha ênfase na contribuição das mulheres vem de uma perspectiva feminista negra que quer inscrever o nome das mulheres negras na história das cotas e na história do acesso à universidade no Brasil.
Então, esse duplo movimento de entrada fez com que a gente, estudante das relações raciais, das desigualdades raciais, obviamente, nós professores negros não atuamos só nisso, mas muito de nós atuamos nisso, fez com que, pela primeira vez, você tenha uma geração de professores e estudantes negros. E qual o impacto disso? Um impacto disso diferente de outras gerações. Por exemplo, eu fui estudante no momento em que praticamente era a única aluna do mestrado e doutorado que era negra. É muito diferente porque isso permite ação coletiva. Isso permite compartilhar de experiência. Isso permite denominar práticas cotidianas existentes dentro da universidade de boicote, de silenciamento e de uma prática, digamos assim, que eu acho que nós temos que pensar. Em que medida a universidade e o ingresso desses estudantes negros, a gente reproduz uma lógica de assimilação. Quer dizer, a gente quer trazer estudantes das comunidades tradicionais para tornar ele eurocentrado. Então, a gente só vai quebrar esse ciclo na medida em que a gente conseguir alterar a grade curricular e efetivamente propor aquilo que Boaventura chama de ecologia dos saberes. Quer dizer, cada vez que a gente traz um membro de comunidade tradicional e impõe uma lógica racional eurocentrada, ao invés da gente estar contribuindo, a gente contribui na formação, mas contribui também no afastamento. Contribui também para que esse sujeito fique naquela zona definida por alguns autores, Marcos G é um deles, que se chama não lugar. Quer dizer, um não pertencimento. Eu nunca sou completamente bom para a universidade e já não sou mais o mesmo das comunidades tradicionais. Então, qual é o nosso papel como professores negros ou brancos de fazer essa acolhida, mas também essa troca de saberes? Então, tem várias perspectivas teóricas, eu me refiro, sobretudo, à perspectiva decolonial e feminista, que estão propondo horizontalidade na produção do conhecimento. E é disso que eu quero falar um pouco, o impacto da entrada desses estudantes e como isso tem se repercutido na produção do conhecimento. Então, quando eu comecei a esboçar esse texto, nós estávamos no Fórum Social Mundial, quando no dia 14, Marielle Franco foi brutalmente assassinada. Então, nesse dia, nós estávamos propondo, nós estávamos numa mesa que propunha, um fórum, na verdade, que propunha o Estado estava sentado no banco dos réus, e cada pessoa, membro de comunidade tradicional, mulher, transmulher, jovens que tiveram acesso à educação negada, então todos davam depoimento, lideranças religiosas, e cobrava do Estado o silêncio, o negligenciamento, a não ação frente à garantia dos direitos. Foi nesse dia exatamente que a gente soube do assassinato de Marielle. E saímos às ruas para protestar contra o Estado e contra essa articulação que acabou no assassinato de Marielle, que do nosso ponto de vista conflui ou agrega diferentes perspectivas. Então, Marielle morreu porque foi vítima do racismo, do feminicídio, porque era lésbica, porque era ativista do direito das populações negras ou porque defendia a garantia dos direitos humanos. Certamente que a execução dela não se enquadra em nenhum dos motivos isoladamente, mas no conjunto formado por eles. O crime contra Marielle tem como objetivo político enviar uma mensagem com vista a silenciar o atuante combativo movimento de mulheres negras em todo o país. E eu me refiro a isso dentro e fora da academia. Há um protagonismo feminino dentro e fora da academia. Angela Davis disse na conferência em Salvador: quando as mulheres negras se movem, toda a estrutura política e social se movimenta na sociedade. Exatamente porque, estando na base, o movimento das mulheres negras desestrutura, desestabiliza as rígidas e consolidadas relações desiguais de poder no sistema capitalista. O assassinato de Marielle é uma tentativa de matar a luta e a esperança em cada um de nós e de restaurar as relações rígidas de desigualdade e poder. Diante dessa reflexão que eu estava tomando naquele momento que Marielle foi assassinada, e até hoje não se encontrou ainda o responsável, nem foi, nada aconteceu, né? Teve um primeiro momento de comoção, mas depois a gente silenciou. Eu resolvi começar essa fala a partir disso, porque eu acho que o assassinato de Marielle, de certa forma, desafia uma ciência que se quer neutra. Porque o assassinato de Marielle conflui
naquilo que eu vou explorar um pouquinho mais, que é um dos conceitos mais caros para a gente hoje, que é de interseccionalidade. Então, o conceito de interseccionalidade agrega os diferentes motivos pelos quais Marielle foi morta. E a gente produz ciência nessa perspectiva de uma ciência neutra ou de uma ciência de justiça? Numa ciência que busca igualdade social. Então, é um pouco nessa reflexão que eu me situo para pensar na emergência desses novos sujeitos na produção do conhecimento. Então, o que significa a implementação das cotas numa reconfiguração do modo de fazer ciência, né? Então, o clássico binarismo entre sujeito e objeto da investigação já foi há muitos anos levantada e questionada, né? O feminismo teve, desde o início de suas reflexões, uma centralidade em reivindicar a posicionalidade do sujeito que produz conhecimento, né? A gente sabe que para as ciências ocidentais, o encobrimento do lugar de quem produz foi determinante na consolidação de uma imagem universal. Então, na medida que eu escondo a posição de quem fala, eu posso falar de uma ciência neutra. Esses jovens agora não querem esconder o lugar de fala. Eles querem evidenciar esse lugar de fala para, a partir disso, fazer uma ciência que traga resultados efetivos para a transformação social. Então, isso é um giro. É um giro decolonial, como dizem os autores decoloniais. É um giro e uma inflexão que retira a neutralidade, a objetividade e o ofuscamento do lugar de quem produz ciência para dizer, não, a gente vai produzir ciência de um lugar. A gente vai produzir ciência a partir de um interesse específico. A gente vai produzir ciência para a transformação social. Então, como nós lidamos com isso? O que nós fazemos, o que nós dizemos, se a gente estimula, não estimula, qual tem sido os silenciamentos possíveis. Então, é para essa reflexão, na verdade, que eu gostaria de convidar todo mundo para que a gente pense conjuntamente. Eu tenho algumas pistas, tenho algumas possibilidades teóricas, mas isso aqui não está fechado em hipótese alguma, porque eu falo de um lugar. Então, eu falo de um lugar geopoliticamente determinado, eu falo de um lugar racialmente e sexualmente determinado. Então, meu convite é para, a partir dessa reflexão, a gente ampliar as possibilidades de diálogo e não construir uma certeza imutável, né? Assim, deslocar essa ciência que busca a certeza e a fala, digamos, definitiva sobre o assunto, mas propor um diálogo como parte significativa dessa ciência que se desenha no século XXI. Tá? Então, essa ciência, ela tem que ter uma contribuição feminista. Essa ciência tem que ser feminista, no sentido não só do reconhecimento do lugar das mulheres fazendo ciência, que é um lugar que foi sempre visto com desconfiança, né? Não sei se vocês conhecem o livro de Lorna chamado Feminismo Mudou a Ciência, que é uma pergunta. E é uma pergunta que diz para a gente o quê? Em que medida a entrada das mulheres na produção do conhecimento altera a produção do conhecimento, não só nos resultados, mas na forma de fazer. Então, que medida a entrada de jovens negros, indígenas e de comunidades tradicionais alteram a forma de produzir conhecimento? E o que é que essas populações têm a nos ensinar? Então, pensamos, então, numa universidade menos hierárquica. É preciso ter uma universidade menos hierárquica para a gente não estar educando pessoas que vai formando pessoas que depois, cada vez, eles dizem, né, cada vez eu sou menos escutado na minha comunidade. Cada vez as pessoas se interessam menos por mim e eu menos por elas. Então, será que a gente está cumprindo o nosso papel se a gente segue esse caminho? Será que a gente está conseguindo formar para que essas pessoas voltem ou não voltem para suas comunidades, que vai ser uma escolha individual, mas as comunidades, de um modo geral, as escolhas sobre os cursos são escolhas comunitárias? A perspectiva individualista nossa, de uma escolha por um curso, porque nós vamos ganhar dinheiro, ou porque nós vamos rapidamente ser inseridos no mercado de trabalho, não se aplica às comunidades tradicionais. As escolhas sobre os cursos têm a ver com necessidades coletivas. Então, isso também é um deslocamento no sentido de que nós precisamos não somente o foco na emergência do indivíduo, mas retomar, de certa forma, as comunidades.
Então, uma ideia de que a comunidade quer que você tenha um título daquilo que a comunidade precisa naquele momento. Então, isso é um deslocamento de uma perspectiva individualista, centrada ou no mercado de trabalho ou numa realização individual. A ideia de talento é também individual, né? A ideia de talento é eu vou fazer aquilo que eu tenho habilidade. Certamente é algo importante. Mas para as comunidades tradicionais, mais do que sua habilidade, o importante é a nossa necessidade. Então o sujeito é subsumido nas vontades, nas demandas, nas necessidades, mais do que das vontades das comunidades tradicionais. Então eu acho que são vários campos de possibilidades que podem, na verdade, nos ensinar, que pode, nessa troca de saberes, ou nessa ecologia dos saberes, como propõe Boaventura, nós podemos aprender a descentrar o foco numa perspectiva individualista. Nós precisamos aprender a esse foco na perspectiva coletiva. E eu acho que essas estratégias coletivas, elas têm permitido a socialização ou a coletivização de dores, mágoas, aprendizados, discriminações, mas também descoberta. A universidade não é só o espaço da discriminação e da desigualdade, mas é preciso dizer que também é lugar para isso, né? Nós, sobretudo cientistas sociais, somos treinados para ver a desigualdade, a homofobia, o sexismo, tudo fora da universidade. Nós não olhamos para a universidade como um espaço onde se reproduz lógica das desigualdades, né? Então, a gente tem um treino e um olhar para fora, mas dentro é como se fosse uma ilha de democracia e de igualdade. Então, essa entrada desses sujeitos permite ou provoca uma necessidade de pensar sobre temas que a gente nunca pensou. Assédio moral, racismo na universidade, sexismo na universidade, temas que até então foram tratados como temas tabus, quando olhado internamente, mas quando olhado externamente, muitos de nós colocamos o dedo na ferida. Agora, quando a gente olha internamente, a gente meio que silencia com relação a essas práticas, ou por estratégia de sobrevivência, em vários níveis, né? Ou pela falta de um aparato conceitual que nos permita pensar o universo acadêmico. Então, a minha reflexão é para a gente olhar para esse espaço no que ele tem de bom, no que ele tem de sua capacidade emancipatória, no que ele tem no fortalecimento, inclusive das identidades. As experiências universitárias têm sido marcantes, porque vocês entram aqui numa idade importante da vida. Então, as experiências universitárias têm permitido a assunção de identidades anteriormente não assumidas ou não reivindicadas, né? As identidades sexuais, as identidades étnico-raciais, o espaço da universidade tem também sido esse espaço de reivindicação identitária. Então, isso quer dizer que a gente vive um momento conjuntamente que é crucial na formação de vocês, na formação desse sujeito que vai reivindicar direito, que não está mais na relação do acesso, mas também está na perspectiva da assunção de identidades, quer sejam elas sexuais, étnico-raciais ou de outras ordens. Mas é um momento crucial da formação. Então, como esse aparato, digamos, metodológico tem influenciado na emergência dessas novas epistemologias, o que eu estou chamando dessa nova epistemologia? Então, no primeiro lugar, um deslocamento da relação sujeito-objeto. Então, cada vez mais a gente tem analisado trabalhos de TCCs, de mestrado e até de doutorados, que reivindica uma horizontalidade entre o sujeito da investigação e sujeito investigado. Então, há uma clara evidência da substituição dos termos sujeito-objeto, quer dizer, objetificando o outro, no sentido de destacar o sujeito e a própria dinâmica da inter-relação. Então, uma horizontalidade numa estrutura hierárquica desigual, que era a relação sujeito-objeto. Uma recusa total à noção de neutralidade, e isso, obviamente, já é algo que vem e tem uma perspectiva teórica decolonial. Eduardo Castro Gomes, Ramon Grossfogel, o próprio Walter Miolo, que utiliza o conceito de geopolítica que eu usei aqui, tem reivindicado uma outra perspectiva teórica na produção do conhecimento, em que esses elementos estão presentes. Então,
como esses sujeitos que não leram ainda a perspectiva decolonial, muitos deles não leram a perspectiva feminista, estão reivindicando, estão com pautas muito próximas àquela que essas teorias colocam como capacidade e conceitos que vão dar conta disso. Uma outra perspectiva importante dessa nova, que eu estou chamando dessas novas epistemologias, para não dizer que existe só uma, mas é a diferente perspectiva, é também uma busca por um conhecimento para intervir. Então, o conhecimento já não é mais resultado de uma reflexão intelectual, mas é a busca de resultado. Por que isso? Porque à medida que se populariza os corpos e as agendas de quem vem para a universidade, a demanda por uma pesquisa cujo resultado seja aplicável no combate à desigualdade tem emergido com grande força. Então, uma relação em que muitos dos professores querem estudar a escola, né? Muitas enfermeiras querem estudar o sistema de saúde. Muitas pessoas querem estudar a violência na sua comunidade. Muitas pessoas que foram vitimadas pelo impacto da violência policial frente às drogas têm demandado por pesquisas que ofereçam pistas para uma correlação menos violenta na própria comunidade. Então, essas são perguntas que no nosso jargão intelectual do passado era muito próxima do ativismo e, portanto, era desqualificado como um saber, como não saber. Como se a produção ou o conhecimento produzido por ativista fosse em si mesmo um demérito, né? A gente nunca tinha pensado no diálogo entre o conhecimento produzido por ativismo e o conhecimento produzido na universidade. Então, há um texto, ou mesmo o conhecimento do senso comum. Há um texto clássico de Boaventura Sousa Santos, que é o texto da Ciência e Senso Comum, que Boaventura propõe uma ruptura inicial com o senso comum e depois uma reconciliação. Então, o que Boaventura inicialmente está chamando de senso comum é um senso burguês da época, em que a ciência se contrapôs a esse senso comum burguês para se estabelecer como ciência. Então, a metodologia é parte importante, assim como a neutralidade era parte importante. A relação desigual entre o sujeito e o objeto era parte importante da investigação. O que Boaventura, no final desse texto, propõe é uma reconciliação com o senso comum. Mas que senso comum é esse? Não é mais o senso burguês. No meu entendimento, na leitura que eu fiz de Boaventura, eu acho que Boaventura propõe uma reconciliação com o senso comum que eu localizo nos movimentos sociais. Então, é uma reconciliação porque ele diz inicialmente, o senso comum é imediatista e evidente. A gente sabe disso, né? Todos nós temos uma explicação porque ocorre e uma urgência nessa explicação. Mas o senso comum é também conservador. A gente sabe que no que tange às identidades sexuais e raciais, o senso comum é um reprodutor de uma lógica, muitas vezes conservadora. Então, de que senso comum a gente está falando? Com que senso comum é possível reconciliar? Para mim, é possível uma reconciliação com a produção de conhecimento vinda do ativismo. E por que o ativismo? Porque o ativismo propõe um conhecimento, uma reflexão e uma ação política. Nesse momento atual, eu acho que é disso que a gente precisa. Essa reconciliação com esse senso comum que propõe reflexão e ação política a partir de uma experiência e de uma posição localizada. Então, o movimento social fala a partir da sua experiência como movimento social, mas o movimento social quer transformar o mundo. O movimento social não quer só publicar a tese, engavetar para ser lida de vez em quando. Ele quer transformar o mundo. Então, há uma conexão, inclusive, entre o micro e macro, que muitas vezes falta nas nossas teorias. Muitas vezes a gente tem uma capacidade explicativa boa para o evento micro, mas a gente não consegue estabelecer a correlação com a sociedade mais geral. Eu, que sou antropóloga, então, a nossa reflexão tem sido cada vez mais situada nesse sentido de, não, nós queremos falar profundamente de um assunto, mas a gente não quer generalizações. No contexto político atual, eu acho que a gente precisa dessa conexão micro-macro como uma possibilidade de resposta. Se nós que estamos aqui dentro não conseguimos inferir ou propor nenhuma resposta, quem
está mais habilitada do que nós para fazer isso. Obviamente, nós não estamos só. Obviamente, nós precisamos dialogar com quem está no cotidiano das lutas, né? Então, eu penso muito na recuperação de um saber e de um diálogo que foi necessário ou historicamente foi rompido com os movimentos sociais, porque era uma ciência ativista, né? Uma ciência que não era neutra. Então, eu proponho uma reconciliação com essa ciência, com esse ativismo, com essa produção do conhecimento que vem do conhecimento cotidiano, do dia a dia. O dia a dia que tem a ver com a violência policial, o dia a dia que tem a ver com a sobrevivência na margem, o dia a dia que tem a ver com a capacidade de articulação para a sobrevivência da espécie. Né? Quando a gente pensa nas contribuições do feminismo negro e a luta das mulheres negras política existente até agora, eu acho que é mais evidente o que eu quero dizer. Então, como as mulheres negras, numa atuação de luta conjunta contra a polícia, contra o Estado, lutando pelo acesso à água, pelas melhores condições de moradia, de educação. Então, um conjunto de saberes que a nossa universidade fragmenta. Então, como é que a gente vai poder recuperar esse conhecimento que não é tão fragmentado? A gente está falando da violência policial, então a gente só pode falar disso. A gente está falando do acesso à água, então é só isso. A gente não consegue ir além dessa perspectiva que é particularista, no sentido de que as ações cotidianas estão quase que dentro de caixas, né? E o movimento social consegue articular isso no seu cotidiano da luta, que vai do acesso à água até a violência, o desmando do Estado, né? As demandas contrárias ao Estado. Então, a minha reivindicação é no sentido dessa recuperação desse diálogo, e, é claro, nós temos um conjunto de teorias ou de conceitos que podem nos ajudar a fazer isso. Um dos conceitos que nos ajuda a fazer isso, e pensando a partir das margens, é o conceito de Patricia Hill Collins, de outside within. O que Patrícia é um dentro-fora. O que Patricia Hill Collins quer dizer é, na condição nas estruturas desiguais de poder, as mulheres negras ocupam um espaço tão marginal que isso oferece um privilégio, entre todas as aspas, viu, gente? Isso se constitui como um privilégio epistêmico, com todas as aspas possíveis. Não é privilégio nenhum. É privilégio no sentido de que, estando à margem, eu consigo observar questões que quem está no topo não vê. Então, é um privilégio no sentido da sua capacidade de visualização do fenômeno, das desigualdades. Não é para todos os casos. Das desigualdades. Por quê? Porque eu estou à margem. E por que ela vai utilizar esse conceito de dentro-fora? Porque ela vai pensar exatamente na figura emblemática da empregada doméstica, que, vivendo no mundo dos brancos ou na classe média, ela não é uma pessoa de dentro da classe média, mas ela convive com os códigos. Ela presencia o cotidiano. Ela sabe como lidar com as regras desse cotidiano, embora ela não faça parte. Então, essas perspectivas teóricas, advindas do feminismo negro, do pensamento decolonial, têm colocado para a gente ferramentas conceituais, ferramentas metodológicas, que têm possibilitado a produção do conhecimento diferenciada. E é disso que a minha proposição hoje de conversa com vocês. Então, é a produção do conhecimento que, munido desses conceitos, né, o próprio conceito de interseccionalidade, nós tivemos entre os dias 6 a 11 de agosto, o curso sobre o pensamento, a Escola Pensamento Feminista Negra Decolonial, com a presença da Kimberly Crenshaw. E Kimberly enfatizava as críticas ao conceito de interseccionalidade e dizia: todas as críticas são bem-vindas, mas o que eles não silenciam é a força política que esse conceito tem. Quer dizer, é um conceito que nasce do empírico, é o conceito que nasce das múltiplas opressões que vivencia a mulher negra. Então, é um conceito que nasce da experiência. Outro conceito fundamental dessa nova perspectiva é o trajetória escolar, trajetória profissional. Eu tenho os marcos, estudou aonde, que vão, digamos, formar a minha vida acadêmica ou a minha trajetória acadêmica. Experiência é vivência. Experiência explica porque filhos da mesma mãe, nascidos na mesma casa, têm trajetórias individuais tão distintas.
porque eles foram expostos a, embora pareçam iguais, frequentar a mesma escola, a subjetividade e o modo como as escolas constroem e impactam a sua subjetividade é diferente. Então, a experiência tem a ver com a minha subjetividade. É o modo como eu olho, é o modo como eu construo, é o modo como eu sou impactada pelas desigualdades ou pelos projetos de emancipação política. Então, a experiência é um conceito caro ao feminismo negro. Experiência é um conceito que é um instrumento teórico, metodológico, que pode nos ajudar a experienciar, experimentar e teorizar a partir desse lugar. Então, é um conceito que tem um potencial e uma capacidade, porque ele tem a ver com a sua experiência. Então, quando a gente fala de posicionalidade, nós não estamos falando só porque eu sou nordestina, porque eu sou negra. Não, é além disso. É a forma como tudo isso atuando conjuntamente faz com que eu tenha uma visão diferente das pessoas que não vivenciam essas múltiplas formas de opressão. Então, a experiência vai fazer com que eu me interesse muitas vezes por temas, daí aquilo que eu dizia anteriormente de como essa nova produção acadêmica agora reivindica esse lugar de interesse na transformação social. Então, e como essa nova demanda inflexiona a nós, professores. Né? Esses jovens que ingressaram a partir do sistema de cotas, eles não estão só fazendo diferença, mas eles estão dizendo a gente, olha, é preciso ter uma literatura mais condizente com o que a gente faz. Então, são eles que estão pedindo para a gente ser menos eurocêntrico. Não sei se isso ocorre aqui, mas muitas das minhas experiências, e recentemente eu tive numa banca de TCC, com trabalho de construção de curso, em que o aluno fez uma abordagem decolonial sobre o plano do curso. Então, ele viu que 90% da nossa literatura está entre os Estados Unidos, a grande maioria, e alguns países europeus. Nada de América Latina. Ele percebeu que da nossa literatura somente tem na bibliografia uma mulher negra. Ele percebeu que são 4 homens negros e uma mulher negra. Então, ele fez um estudo sobre o nosso plano, sobre o nosso programa de curso. E foi desvelando como aqueles saberes que são produzidos cotidianamente, que eles têm que aprender cotidianamente, não se alterou em nada do que era antes das cotas. Quer dizer, como a gente quer incluir, permanecendo com a grade curricular que não se altera diante da emergência de novos sujeitos, diante da entrada de novos sujeitos que têm pleiteado transformação interna na universidade. Então, por um lado, nós todos ficamos muito tristes com esse momento político, inclusive de ameaça à continuidade das cotas, a gente sabe disso. Há uma ameaça à continuidade das cotas. Por outro, o espaço universitário tem sido um espaço de resistência, como sempre foi. Só que a nossa resistência ela era muito mais uma resistência política partidária. O que a gente tem presenciado agora é um deslocamento, uma fragmentação que vai também na produção do conhecimento. Então, como sujeitos jovens, femininos, femininas, estão demandando por uma produção do conhecimento que diga mais, que dialogue mais com sua própria experiência, que dialogue mais com sua posição na produção do conhecimento, que de fato descarte as questões relativas à neutralidade. Obviamente, a gente não fala mais de neutralidade hoje em vários campos. Em outros campos, eu fui para uma banca de comunicação e vi que o jornalista, na formação do jornalista, tem que ser neutro. Eu falei, gente, eu não sabia que o jornalista tem que ser neutro, porque tudo que eu leio, o jornalista tem uma posição. Aí, na formação de vocês aprendem a ser neutro? Então, como é que a gente vai ser menos esquizofrênico nesse sentido? Como é que a gente vai conseguir ensinar de fato aquilo que a gente faz e não demandar por uma neutralidade quando, na prática, muito poucos jornalistas, quer dizer, eu não conheço nenhum, que são efetivamente neutros, né? Que conseguem falar de forma imparcial. Falando de política, então, não sobra um, né? Então, essas questões, elas emergem a partir de 2002. E elas vêm paulatinamente
crescendo e ela paulatinamente tem permitido organizações de coletivos no interior das universidades. Então, a experiência coletiva, diferente da minha experiência, que era única, tem permitido muita coisa. Então, inclusive a produção de material, revistas online, revistas impressas, todo esse cenário da configuração permite, então, que esses novos sujeitos façam seus trabalhos de curso, convidem pessoas que, de certa forma, podem dialogar e entender. Mas a gente não está fazendo nada diferente do que sempre foi feito. Sempre os pareceristas são pessoas que dialogam, compartilham do que está escrito. O que a gente está fazendo a partir da contas é ter parceiros que podem compartilhar dessas novas demandas. Parceiros que podem, de certa forma, construir novas metodologias. Talvez, dentro desse cenário que eu elenquei, digamos, de transformações, o espaço mais difícil tem sido a metodologia. Por que a metodologia? Porque a gente critica a antropologia, mas a metodologia qualitativa, sobretudo a observação participante e realização de entrevistas, ainda tem sido muito utilizada. Então, a gente critica, de certa forma, a antropologia e sua perspectiva colonial, mas há a manutenção do uso de um instrumento teórico-metodológico que permanece muito próximo daquilo que a antropologia estabeleceu como critérios de validade científicas. Mas a gente tem procurado outros caminhos. E quais tem sido esse caminho? A noção de residência. Nós temos trabalhado com produção do conhecimento pensando em residências. Então, não existem residências artísticas, que a experiência está lá em loco, o artista vai aprender. A gente tem usado uma metodologia também pensando em residências, dessas trocas de diferentes experiências que permitam o crescimento. O que eu quero dizer com isso é que esse é um campo aberto. É um campo ainda que não se instituiu novos cânones, no sentido, digamos assim, de uma hegemonia, como o professor falava, né? Esse evento é um evento contra-hegemônico. Então, não construímos ainda uma hegemonia, porque quando se institui como hegemonia, parece que a gente tem a receita de como fazer. Então, o fato de não termos construído ainda nada que se constitua como esse pensamento predominante, hegemônico, correto, permite a emergência de várias tentativas, de várias possibilidades de construção, de várias possibilidades de diálogo e de várias possibilidades de interlocução com aquilo que nos interessa, que é o que está fora da universidade, que é o que está fora no estabelecimento de um diálogo em busca de soluções que possam nos oferecer caminhos possíveis de transformação social. Parte dessa, digamos, proposição dentro da universidade tem feito nós resgatarmos autores que foram silenciados ou esquecidos dentro da academia. Então, em se tratando de pessoas negras, nós temos feito um esforço de resgate. Autores como Lélia Gonzalez, que embora hoje seja muito falada, foi silenciada durante a década de 80 e 90. Autores como Guerreiro Ramos, que também foi silenciado nos anos 50 e 60. Autores como Edson Carneiro, Beatriz do Nascimento e tantas outras que não foram incorporadas dentro da universidade. O que significa não ser incorporada dentro da universidade? Significa que eles não são lidos. Eles não foram aceitos corporalmente, então eles não se tornaram professores e professoras, mas a contribuição deles também foi rejeitada. Então, isso quer dizer que eles não estão na bibliografia dos cursos. A gente quer uma universidade nova e o nosso referencial bibliográfico continua o mesmo. Então, o que esse movimento tem feito, de certa forma, é resgatar parte dos autores que foram silenciados, muito dentro daquela perspectiva que Boaventura, Souza Santos, Sueli Carneiro chama de epistemicídio, né? Que é a morte de outras perspectivas epistemológicas. Para quem conhece Guerreiro Ramos, sabe que sempre foi um autor nos anos 50 que foi polêmico por reivindicar uma sociologia autóctone. Ele demandava por uma sociologia enlatada, era uma referência a uma sociologia que não fosse importada. Então, com conceitos e temas de pesquisa que fossem provenientes da realidade nacional.
É claro que dentro disso tem uma perspectiva nacionalista, mas a demanda de Guerreiro Ramos era para que a produção do conhecimento nas universidades brasileiras atendessem a demandas e formulassem conceitos e perspectivas teóricas que fossem relativas à nossa realidade, que dessem conta das nossas especificidades, das nossas necessidades. Então, como parte desse novo movimento agora, a gente tem visto o resgate de vários autores que foram silenciados, né? Naquilo que Sueli Carneiro, e inspirada em Boaventura Souza Santos chama de epistemicídio, que é exatamente a morte teórica e física desses sujeitos. Quer dizer, a universidade não só rejeitava que essas pessoas se tornassem professores, mas também que sua contribuição não fosse incorporada dentro do saber acadêmico. Isso significa que, para nós temos a sensação de sempre sermos os primeiros, quando não somos. Não somos os primeiros. A gente vem de uma tradição, ainda que numericamente pequena, mas de uma tradição de pessoas não brancas e femininas, ou se quiserem negras, mas também tem a contribuição indígena. Infelizmente, eu tenho incorporado um pouco, mas é tarefa minha incorporar parte da contribuição indígena. Eu acho que a forma com que a nossa ciência social ela se dividiu, as questões raciais ficou mais ou menos urbana e o estudo de negros. As étnicas são as questões indígenas e mais rurais. E a nossa literatura quase que não dialoga. Quem trabalha com etnicidade, ou com teoria da etnicidade, não trabalha com desigualdade racial. Então, nós temos um pouco esse defeito de formação no sentido de incorporar a contribuição indígena à nossa reflexão. Então, pensar sobre sujeitos subalternos ou subalternizados naquele conjunto de sujeitos que foram realmente colocados numa condição periférica ou subalterna. Quer dizer, não é só recuperar a contribuição feminina negra, ou não negra e feminina, mas também a contribuição indígena, que a gente tem sido, digamos assim, conivente com o silenciamento da produção acadêmica indígena. Sempre a gente não sabe muito bem para onde vai, quem são os nomes e o que tem contribuído. Quer dizer, eu vou me comprometer de diminuir essa minha ignorância, porque eu acho que é uma ignorância nossa não querer conhecer novas perspectivas teóricas que vêm desses sujeitos racializados. E como sujeitos racializados, essas novas perspectivas têm um compromisso político e uma forma de ver o mundo e contribuições diferenciadas. Então, minha fala é na direção da compreensão sobre o modo como nós vamos restabelecer ou instaurar, porque a gente, de fato, não estabeleceu, esse diálogo possível com esses novos sujeitos, essas novas formas de produção de conhecimento e essa busca, digamos, por uma universidade mais comprometida, por uma universidade que ofereça respostas e que sejam capazes de contribuir para efetivamente construir um mundo mais igualitário. Então, o modo como nós todos somos afetados pelo neoliberalismo, o modo como a gente tem sido, as universidades estão sendo sucateadas e ameaçadas, né, pelas privatizações e pela redução trágica, rigorosa de recursos, é claro que nos coloca sobre, digamos, alerta no que diz respeito à capacidade da manutenção das ações afirmativas, né? Estamos todos agora preocupados em que medida iniciativas incipientes ainda, porque de 2002 para 2018 é muito pouco tempo para quem teve toda uma história de desigualdade no acesso à educação superior, né? A gente só tem 16 anos que estabeleceu, que se iniciou isso. Então, qual será o nosso comprometimento com a continuidade das cotas, com a continuidade desses novos sujeitos na produção de conhecimento, com essas novas agendas que buscam uma interlocução ou interface entre produção e ativismo, entre produção e transformação, e qual vai ser, digamos assim, o nosso compromisso
com a continuidade dessa perspectiva que se anuncia, que na verdade ela se anuncia, né? Ela não está no momento de estabilidade, ela se anuncia. E como ela se anuncia, ela tem um lado bom, que é do que eu mencionei anteriormente, que é de não ter ainda consolidado um paradigma que lhe diz exatamente como deve ser feito, mas que nessas disputas de paradigmas, nesse confrontamento com esses paradigmas hegemônicos, tem mostrado, da minha perspectiva, caminhos possíveis e caminhos que certamente contribuirá mais para a emancipação de grupos excluídos e para a construção de uma sociedade mais verdadeiramente justa e democrática. Obrigada. A comissão organizadora agradece a participação da ilustre professora pela significativa apresentação. E, gente, agora em seguida nós vamos ter a nossa primeira mesa redonda, Centenário da Reforma Universitária de Córdoba, celebração e luta da educação superior na América Latina. Então, não saiam daí.